da OCM, OBM, projeto, um bocado de coisa. Pronto? Pronto. Tá pegando aqui, ó. Então, começa lembrando, tá? As definições fundamentais do cálculo. Essas são as definições do cálculo. Seja o f uma função em x real. Nós dizemos que f é diferenciável em x quando x está no domínio da f e esse limite, quer dizer, o limite em x do quociente de Newton da função f em x é um número real. Tá? Tá bom? E dada essa definição, faz todo sentido a próxima, que é a definição da função derivada de uma função f. Isto é, dado uma função f, a sua função derivada é a função denotada por f' e dada por... Quem é o domínio da f'? É o conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x, e quem é f' em x? É o limite, é esse limite aqui, qualquer que seja o x, aonde? No domínio da f'. O domínio da f' não necessariamente é o domínio da f. A verdade é que o domínio da f' está contido no domínio da f, qualquer que seja a f. Mas não necessariamente são... Vai depender se a f é diferenciável. Quando é que a f é diferenciável? Quando o seu domínio é o domínio da sua derivada, tá? Porque uma função é dita diferenciável quando ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Portanto, a função f é diferenciável quando o domínio dela, quando o domínio da derivada é o domínio dela. Quando o domínio da sua derivada é o domínio dela. E quando é que uma função é diferenciável no conjunto A? Quando esse conjunto A está contido no domínio da derivada. Ok? Outra coisa, esse símbolo aqui, F, esse aqui, lê-se como eu falo, ó. Lê-se, ele deve ser lido, tá? Como? F, linha de x. Não importa se for P, F' de P. Se for G, G' de P, tá? Se a função for anotada por isso. Bem, o objetivo agora é você aprender a encontrar a derivada de funções sem manipular o limite. Por que isso? Porque imagine, ó, imagine que eu dou essa função aqui, ó, para f de x igual a quê? Por exemplo, raiz cúbica de x2 mais 1 a décima, tá? Menos raiz quarta de 1 mais x2 sobre 1 mais x4. Para essa função, quem é a derivada? Ora, se você só está nesse momento, se você está agora, parou, aprendeu só isso, então, para calcular essa derivada, você vai calcular o quê? Vai ser pela definição. Vai ser o limite de f de u menos f de x dividido por 1 menos x, com u tendendo a x. Isso é igual a, vou nem me dar o trabalho de escrever, porque eu vou ter que substituir f de u por essa expressão com em x, se substitui por u, né? Menos f de x, menos essa expressão. Imagine, só escrever já vai dar. Então eu preciso de uma dita forma indireta de calcular f' de x, sem manipular esse limite, sem ir pelo caminho direto. É uma forma indireta. Ou seja, uma fórmula que me dê essa derivada apenas olhando para cá. E para fazer isso, eu preciso das propriedades operatórias da derivada. Tá bom? Aí eu consigo, com essas fórmulas, eu consigo calcular, por exemplo, a derivada dessa função sem manipular o limite, ou seja, sem usar a definição. Mas não esqueça,
você vai estar calculando f' de x, você estará calculando esse limite sem manipulá-lo. Ok? Tá? Hã? Vamos ver. Daqui a uma aula eu acho que já dá para descobrir. Tá? Hoje não. Então vamos começar com as formulazinhas básicas de derivada. Então vamos aprender a derivar famílias de funções. Proposição. Tá? Primeira função é dados A e B reais, a função afim, f de R em R, dada por f de x igual a x mais b, a x mais b, qualquer que seja o x real. Essa função, ela é diferenciável, valendo a seguinte forma: f' de x é a, qualquer que seja o x real. Então, primeira forma de derivação aqui é a derivada da função afim. Derivada da função afim. Prova disso, para depois aplicar. Prova. Bem, dado x real, primeira coisa que eu tenho, o x está no domínio da f. Claro, o domínio da f é os reais. Tá? Estou sendo prolixo. E agora vamos ver quem é o limite com u tendendo a x de f de u menos f de x dividido por 1 menos x. Ou seja, o limite em x do quociente de Newton da f em x. Quem é esse limite? Esse limite vai ser o limite com u tendendo a x de quê? Quem é f de u? Quem é? AU mais B. AU mais B. Quem é f de x? AX mais B. Como tem um menos, vai ficar menos AX menos B. Dividido por 1 menos x. Aqui eu tenho indeterminação 0 sobre 0. Como é que eu saio da indeterminação? Então, primeiro, isso fica limite com u tendendo a x, cancela o b com b, fica o quê? AU menos AX sobre u menos x. Eu ainda tenho uma indeterminação e eu vou começar a me livrar dela colocando o a em evidência. A vezes u menos x sobre u menos x, ok? Daqui para cá eu cancelei o b. E agora eu me livro completamente da indeterminação. Isso aqui fica o limite com x de a. E nesse, lembre, a é um número real, a é uma constante. Qual é o limite da constante? A constante, que é um número real. Não vou nem frisar, tá? Então, como esse limite é o número real a, o que aqui diz? Que diz o seguinte: logo, a f é diferenciável. Né? Isso é a definição que diz. A f é diferenciável em x, por quê? Porque x está no domínio da f e o limite com u tendendo a x do quociente de Newton da função f em x é um número real. Tá? Mas esse número real é a derivada da f em x. Ou seja, qualquer, né, quem é a derivada da f em x, por definição, é o limite do quociente de Newton da f em x com u tendendo a x. Então acabou. Então quer dizer que a derivada já é o próprio quociente angular, né? A derivada da função afim em cada número x real é o quê? O coeficiente angular do gráfico da função afim. É isso que quer dizer. O gráfico da
Essa derivada constante. Não, constante. Função constante. Tá, diga. Então quer dizer que a derivada de uma função constante sendo fazida para zero. Vai ser zero. Exatamente isso. Porque a função constante é a função afim quando A é zero. Mas quando A é zero, a derivada é nula. Tá? Isso, ó, observe, ó, isso eu provei para todo x real. Para todo x real, a função f é diferenciável em x e f' de x é a. Para todo x real. Por isso que ela é diferenciável, tá? Não vou escrever mais nada. O fato é o seguinte, para f de x igual, por exemplo, menos 3x mais 2, qualquer que seja o x real, quem é a derivada? Quem é? É menos 3, qualquer que seja o x real. A derivada da f em x é menos 3, qualquer que seja o x real. Que droga de acento é isso? Para, de novo, para, horrível. Uma hora dá, né? Para g de x igual a, tá certo? 1 mais 2x, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada da g em x? Quem é? 2, qualquer que seja o x real. Tá? Para h de x igual a quê? Igual a menos 4x, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada da h em x? Tá? É menos 4, qualquer que seja o x real. Isso aqui é a infame a galinha de x. Bota para cá. Como é que se lê isso aqui? Então aqui, como é que se lê? A galinha de x. Tá? Para q de x igual a 4, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada da q em x? Quem é? 0. 0. O A, quem é o A aqui? Presta atenção, o A é 0, seu filho. Qualquer que seja x real. Ou seja, a derivada da função constante é 0. A derivada da função identidade? 1. Identidade é f de x igual a x, qualquer que seja x real. O A é 1. Tá vendo? Outra observação, vou reforçar mais uma vez. Nós sabemos que se você tem f, a e b reais e a função afim f de x igual a x mais b, qualquer que seja o x real, o gráfico da função afim é uma reta. É a reta que passa por esse ponto com coeficiente angular igual a A. Isso é o gráfico da função afim. É a reta que passa por esse ponto com coeficiente angular igual a A. Então, se eu pegar um ponto aqui, a reta tangente ao gráfico de S desse ponto é a reta passando por esse ponto com coeficiente angular igual a derivada nesse ponto. Mas quem é a derivada nesse ponto? A. Ou seja, a reta tangente ao gráfico de F nesse ponto é a reta passando por esse ponto com coeficiente angular igual a A. Qual é a reta que passa por esse ponto e que tem coeficiente angular A? Ela mesma. Então, a reta tangente a uma reta é ela própria, em todos os seus pontos. Tá? Definição de reta tangente. Tá bom? Entendido isso, vamos ampliar, né, o leque de funções que você sabe calcular a derivada. Vamos ampliar. Ampliaremos o leque de funções
O conjunto de funções, você sabe diferenciar. Então, próximo. Dado n natural, n maior que ou igual a 2, a função f de R em R, dada por f de x igual a x elevado a n, qualquer que seja x real, essa função, ela é diferenciável com a sua derivada em x igual a n vezes x elevado a n menos 1, qualquer que seja x real. Tá? Olha, derivada. É a regra da potência. A regra da derivada da potência. Prova. Ora, dado x real para essa função aí, você pega o x real, é claro que esse x está no domínio da f. Claro, óbvio. E agora vamos calcular quem é o limite com u tendendo a x do quociente de Newton da f em x. O limite em x do quociente de Newton da f em x. Isso vai quem? Isso é o limite com u tendendo a x de quem? De f de u elevado a n, f de x, x elevado a n, dividido por 1 menos x. Ok? Quem é esse limite? Quem é esse limite? Tá? Esse limite é, agora você vai, eu estou com indeterminação, como é que eu saio dela? Fatora u elevado a n menos x elevado a n. Quem é a fatoração? Isso é u menos x vezes o quê? U elevado a n menos 1, mais u elevado a n menos 2 vezes x, mais u elevado a n menos 3, x2, ou seja, continua assim, até chegar em u2, x elevado a n menos 3, aí pulo para u, x elevado a n menos 2, mais, finalmente, x elevado a n menos 1. Dividido por quem? Por 1 menos x. Então, isso é o limite com u tendendo a x de quem, hein? De u elevado a n menos 1, mais u elevado a n menos 2x, mais u x elevado a n menos 2, mais x elevado a n menos 1. Aí aqui eu posso usar o seguinte, limite da soma é a soma dos limites, limite de cada parcela, quanto é? Com u tendendo a x, x é fixo, x é constante desse limite. Aí fica x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, todo x elevado a n menos 1. Eu posso arguir também o seguinte, eu posso invocar também o seguinte, isso aqui é uma função polinomial em u, cujos coeficientes são 1, x elevado a n menos 2, x elevado a n menos 1. E o limite de uma função polinomial num ponto é o valor da função polinomial nesse ponto, que é igual a quê? A x elevado a n menos 1, mais o quê? X elevado a n menos 1, mais, vai dar tudo o quê? Qual o limite disso? X elevado a n menos 1, que é x vezes x elevado a n menos 2, mais x elevado a n menos 1. E quantas parcelas eu tenho aqui? N. Porque eu vou do 0 ao n menos 1. Tá? Expoente do, aqui ó, expoente do x é 0, expoente do x é 1 até n menos 1. Então, quanto é que dá essa soma? N vezes x elevado a n menos 1
tratando-se de um número real, obviamente. Certo? Então, conclusão. Conclusão. Qual é a conclusão que eu chego? Qual é? Que o limite. Tá? Logo, a função f, ela é diferente